Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso A História da Teologia e hoje é a nossa aula de número 4. Na aula passada, nós começamos a estudar o desenvolvimento do pensamento teológico ao longo da história da Igreja. Iniciamos dentro do período da Idade Antiga e vimos que neste período nós temos 3 fases da Igreja. A primeira fase, conhecida como a Igreja Apostólica ou a Era Apostólica, que inicia no ano de 30 e vai até o ano 100. E vimos que durante este tempo nós tivemos a produção dos textos do Novo Testamento. A segunda fase, conhecida como a Igreja Perseguida, ela começa no ano 100 e vai até o ano 313, no período dos pais apostólicos. Eles foram os sucessores dos apóstolos. E vimos que neste período dos pais apostólicos, nós tivemos principalmente obras devocionais e tivemos 2 importantes obras, que é a Didaquê e o Pastor de Hermas. E dentro desse período da segunda fase, nós tivemos os apologistas, que no contexto de perseguição imperial do Estado romano, de movimentos heréticos dentro e fora da igreja, eles tiveram que defender o Antigo Testamento e também eles já apontaram os 27 livros que seriam aceitos na terceira fase. A terceira fase inicia então no ano de 313 e vai até 476, conhecida como a Igreja Imperial. Essa fase é a fase dos grandes teólogos da patrística. E nesta última fase, na Idade Antiga, nós tivemos 2 concílios, o concílio de Hipona e de Cartago, entre os anos de 393 e 397. E nesses concílios foi fechado o cânon do Novo Testamento. Assim, a gente encerrou a nossa aula passada sobre o período da Idade Antiga. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o período da Idade Média, da Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é atual. Vamos começar então com a Idade Média. A Idade Média, ela começa no ano de 476. Essa data, ela marca o fim do Império Romano do Ocidente. Então ela vai de 476 até 1453. Essa segunda data marca o fim do Império Romano do Oriente. Este é o período da Idade Média. E, teologicamente, nós conhecemos este período da Idade Média como a Era da Escolástica e a Igreja Medieval. Vamos ver alguns elementos, fatores importantes dentro desse período da Idade Média. Nesse momento, na Idade Média, nós tivemos o fortalecimento, o crescimento da figura do Papa. Aproximadamente no ano 600, 604, quando o imperador concede ao bispo de Roma o título de bispo universal. A partir dessa data, 604, esse título ficou exclusivo para o bispo de Roma.
Mas até então não era assim. Havia 5 principais cidades, onde estavam os principais bispos, que era Roma, Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla. Todos esses 5 bispos, eles respeitosamente e carinhosamente recebiam o título de Papa, que é uma palavra que significa papai. Então não havia até 604 esse título exclusivo para o bispo de Roma. Mas a partir então de 604, nós tivemos com Gregório I recebendo esse título. E esse título passou a ser então algo exclusivo para o bispo de Roma. Então isso começou na Idade Média, especificamente no ano de 604. Além deste fato, dessa figura papal, nós tivemos a separação da Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente. Tivemos também as Cruzadas e a tomada da cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, pelos turcos otomanos. Isso vai acontecer em 1453. E a partir dessa data se encerra a Idade Média e inicia a Idade Moderna. Mas dentro ainda da Idade Média, nós tivemos os pré-reformadores. Foram aqueles homens que plantaram a semente que na Idade Moderna, que nós vamos estudar daqui a pouco, deu origem à Reforma Protestante do século XVI. Nós tivemos alguns nomes importantes desses pré-reformadores no período da Idade Média. Tivemos o John Wycliffe, o John Hus e Jerônimo de Savonarola. Esses 3 homens foram muito importantes neste período, o período da pré-reforma. Tivemos outros nomes de pessoas que tiveram um papel importante neste período da escolástica, como, por exemplo, Anselmo de Cantuária, Abelardo de Paris, Bernardo de Claraval, Pedro Lombardo e Tomás de Aquino. Este momento da escolástica, nós tivemos o fortalecimento do monasticismo. Havia várias comunidades monásticas espalhadas por toda a Europa. E era um lugar de adoração, de oração, de devoção e de estudo das escrituras sagradas. Os monges, eles faziam as cópias das escrituras e de obras clássicas. Para a gente encerrar esse período da Idade Média, eu quero ler uma frase de Anselmo. Não quero saber para crer, mas crer para saber. A fé vem antes do conhecimento. Faça essa reflexão. Não quero saber para crer, mas crer para saber. E como nós falamos, em 1453 se encerra o período da Idade Média e inicia a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. E esse período da Idade Moderna, nós temos a Igreja Protestante, ou a Era das Reformas. Por quê?
Mas não tivemos somente a reforma protestante do século XVI, em 1517. Mas a partir da reforma de Martinho Lutero, nós vamos ter outras reformas, outros movimentos e avivamentos ocorrendo pela Europa. Mas vamos falar aqui do que marcou o início, a data que marcou a reforma protestante do século XVI. Foi a data do dia 31 de outubro de 1517. Nessa data, Martinho Lutero, ele literalmente pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, que eram as suas reflexões sobre aquilo que estava de errado em sua concepção e que era preciso mudar dentro da igreja. Tivemos pessoas importantes que contribuíram para a reforma. Felipe Melanchthon, Zwinglio e Calvino. Calvino um pouco mais para frente. As principais reivindicações de Martinho Lutero girava em torno da sua crítica devido ao comportamento do clero, a venda de indulgências, de relíquias, a simonia, que é a venda de cargos, e a falta de compreensão e ensino das escrituras. E também ele colocava a autoridade das escrituras acima da autoridade do Papa, aquela figura que nós estudamos, que começou a se desenvolver a partir da Idade Média. Essa reforma do século XVI, de 1517, com Martim Lutero, ela ficou conhecida como os 5 solas. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, a partir da reforma de Martinho Lutero, ao pregar as suas 95 teses na Alemanha, na porta do castelo da igreja de Wittenberg, outros movimentos, outras reformas e avivamentos vão surgir. Nós tivemos, por exemplo, a reforma em Genebra, na Suíça. Tivemos também a reforma anglicana na Inglaterra. Tivemos o movimento puritano, os anabatistas, os morávios, o avivamento wesleyano, que vai dar origem à igreja metodista, e o pietismo. E a partir dessas reformas, desses movimentos que estavam acontecendo na Europa, houve uma contra-reforma, que foi uma reação da Igreja Católica Apostólica Romana à reforma. 2 medidas foram tomadas, principalmente 2 medidas no Concílio de Trento, de 1545 e 1563. Essas medidas, elas foram, primeiro, Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja. E a segunda, a Inquisição, que era um tribunal eclesiástico. Lembrando que aqui nós estamos no contexto da colonização da América, com os espanhóis, os portugueses chegando ao Brasil
e também a vinda da Igreja Católica no primeiro momento. Mais para frente nós vamos ter a vinda dos missionários protestantes. Então, neste contexto, nós tivemos o Index e tivemos este tribunal eclesiástico chamado de Inquisição. Os acusados, eles poderiam ser presos e também mortos. A partir de 1789, encerra esse período da Idade Moderna. Essa data foi a data da reforma da Revolução Francesa. E a partir de 1789, ainda no século XVIII, o final do século XVIII, até os dias atuais, nós temos a Idade Contemporânea. E neste momento da Idade Contemporânea, que inicia em 1789, o finalzinho do século XVIII. Nós vimos então que vários movimentos, reformas estavam acontecendo na Europa, a partir da Reforma Protestante do dia 31 de outubro de 1517. E houve a expansão do reino de Deus através da vida dos missionários. E falando sobre o Brasil, nós tivemos os missionários que vieram para o Brasil. Eles tentaram vir um pouco antes, mas eles não tiveram sucesso. A vinda deles, então, vai ocorrer neste momento, entre o final do século XVIII e especificamente o início do século XIX. No início do século XIX, nós temos a vinda dos missionários, que posteriormente vai dar origem às igrejas protestantes e evangélicas no Brasil. Nós tivemos a vinda da igreja anglicana em 1819. Tivemos a vinda da igreja metodista através de missionários em 1835. A missão metodista no Brasil, ela vai se estabelecer definitivamente a partir de 1867. Tivemos também a vinda da igreja luterana em 1824 e a vinda da igreja congregacional em 1855, da igreja presbiteriana em 1859, da igreja batista em 1881 e da igreja episcopal em 1819. Essas igrejas, elas são conhecidas como igrejas históricas. Elas chegaram ao Brasil no século XIX. A partir da reforma que ocorreu no século XVI, outras reformas, movimentos e avivamentos vão acontecer. E esses missionários vão chegar ao Brasil no século XIX e são consideradas igrejas protestantes. Esses missionários vão fundar essas igrejas. A Assembleia de Deus, ela chega em 1910, que já é dentro do início do século XX. Nós estudamos, então, neste panorama, nós estudamos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Idade Antiga, nós estudamos a Era Apostólica, os pais apostólicos, os apologistas, a patrística. E na Idade Média, nós vimos um pouco sobre a escolástica e a importância dos monastérios neste momento. Estudamos também sobre a Reforma e a Contra-Reforma. Encerramos aqui o nosso curso História da Teologia.
O nosso próximo curso será sobre bibliologia, introdução à Bíblia. E nós vamos estudar por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre o cânon das escrituras do Antigo Testamento e do Novo também. Nós vamos estudar sobre os gêneros literários e um panorama geral do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos estudar o contexto histórico e geográfico e métodos de estudo e interpretação da Bíblia. Esses vão ser os assuntos que nós vamos estudar no nosso próximo curso, Bibliologia. Esperamos por vocês. Fique na paz, um abraço e até lá.